Uma boa noite a todos os amigos do curso de habilitação de sargento 2020. Hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020, eu resolvi fazer esse vídeo para apresentar um breve resumo para vocês da matéria de Direito Penal Militar, né? Tendo em vista que é mais fácil para o aprendizado, né? Quando você tem um material de áudio, material de vídeo, e tendo em vista que muita gente tem dificuldade, né, apenas de aprender lendo, né, como foi proposto para nós em 7 disciplinas à distância. Então, visando ajudar, né, a todos os alunos desse curso sargento, meu objetivo é que todo mundo se forme, que todo mundo esteja bem, né, receber essa divisa tão esperada. Essa é a minha meta, ajudar a todos, né? Vou ficar muito feliz quando isso acontecer. E aí eu propus fazer esse breve resumo aqui da matéria de Direito Penal Militar. Eu quero deixar claro para vocês também que, só para que todos entendam, eu não sou formado na área de Direito, né? Minha formação eu tenho bacharel em Sistemas de Informação, né, pela UVV. Então, não sou formado na área de Direito. E eu fiz exclusivamente esse material visando ajudar mesmo na garra e na coragem, para ajudar vocês. E que Deus possa abençoar cada um de vocês aí nesse aprendizado, todos possam sair bem nessas provas. Que eu sei o quanto é difícil, mas nós vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. Então vamos lá, queridos. Direito Penal Militar. Qual é o conceito de direito penal militar? O direito penal militar, ele é a parte do direito penal que trata da definição dos crimes militares. Então, o direito penal militar, ele define os crimes militares e ele também atribui a esses crimes as penas e as medidas de segurança. Então, o direito penal militar é uma parte específica do direito penal, em que ele vai lidar com a tipificação dos crimes militares e aplicando também as penas desses crimes e as medidas de segurança pertinentes a esses crimes. Bom, vamos lá. O direito militar, né, que é o direito militar é composto pelo direito penal e pelo direito processual penal militar. Então, o direito militar é composto pelo direito penal militar e direito processual penal militar. Esse direito militar, ele tem que ser visto como um direito especial, autônomo e com codificação própria. Especial porque ele trata de uma categoria especial de servidores. Os militares são uma categoria especial de servidores. Então ele define algo específico, né, para essa categoria especial. Não é um direito que é para todas as pessoas. É um direito que trata de uma categoria especial, né, autônomo e codificação própria, que ele tipifica, somente ele que lida, né, com essa categoria especial de servidor. Então, ele tem uma codificação própria para lidar com essa categoria. E qual é o objetivo do direito penal militar? O objetivo do direito penal militar é a proteção dos bens jurídicos, né, fundamentais para a existência e perfeito funcionamento das instituições militares. Então, esse direito penal militar, ele visa os interesses do Estado e das instituições militares. Então, ele defende o interesse do Estado e dessas instituições militares, né, que são os bens jurídicos fundamentais, para que haja um perfeito funcionamento dessas instituições militares, para que haja ordem nessas instituições militares, né? Então, com base nisso, nós vemos que a ação penal referente a esse direito penal militar, ela é uma ação penal pública. Ela não é uma ação penal privada. Então, se cair lá na prova que no direito penal militar a ação penal é privada, está errada a questão. Preste atenção, no direito penal militar, a ação penal ela é pública, né, e ela se inicia com a denúncia do Ministério Público, né? Então, apenas com a informação do crime militar,
né? Então já se abre o que? Uma investigação sumária, né, para dar início a esse processo, né, de crime militar. Então não precisa de representação de particular, não necessita. Então é uma ação pública, né? É uma ação pública. Não esquecer isso daí. E vamos lá. No direito penal militar, a definição de pessoa do militar quer dizer o seguinte: quem é militar no direito penal militar? Qualquer pessoa que for incorporada às Forças Armadas, para servir às Forças Armadas, e que esteja sujeita à disciplina militar, ela é militar. Então, direito penal militar lida que qualquer pessoa que for incorporada às Forças Armadas e servir a ela, né, sujeita à disciplina militar, ela é militar. E o Código fala que é militar da ativa, né? Quem são os militares da ativa? Ele fala que os militares estaduais, né, ele equipara os militares estaduais dos estados, que são as polícias militares e corpo de bombeiros militares, ele equipara com as Forças Armadas. Então, militar da ativa são os militares estaduais, pertencentes aos estados, das polícias militares e bombeiros militares, e os militares das Forças Armadas, né, que é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Todos esses dois são, então, militar da ativa. Beleza? Vamos lá. E vamos falar sobre o tempo do crime. No Código Penal Militar, qual é considerado o tempo do crime? O tempo do crime no Código Penal Militar, ele é considerado praticado no momento da ação e da omissão, independente se o resultado ocorreu na hora ou ocorreu depois. Então, o tempo do crime no Código Penal Militar vai ser sempre o momento da ação ou da omissão. O sujeito teve uma ação, né, que o crime pode decorrer de uma ação ou de uma omissão da pessoa, onde ela deveria ter o dever de agir. Então, nesse momento que ela agiu ou omitiu, independente se o resultado ocorreu ali, então ali é o tempo do crime. Ainda que o crime ocorra bem depois, em outra localidade, em tempo depois. Então, o tempo do crime é o momento da ação e omissão. Não esquecer isso, porque isso daí cai em prova. Beleza? E como é que ele caracteriza crime militar? O crime militar, né, por se tratar de crime, nós sabemos que o crime é o quê? É um fato típico, antijurídico e culpável. Né? Ele é fato típico porque ele está tipificado na lei de Código Penal Militar. Ele é antijurídico porque ele vai contra essa lei, e ele é culpável porque a pessoa que o praticou, né, ele tem total característica de receber a culpa desse crime. Né? Mas além disso, também, né, ele tem que estar previsto especialmente no Código Penal Militar. Né? Então, o crime militar ele tem que estar previsto no Código Penal Militar. Se não tiver previsto no Código Penal Militar, então ele não vai ser crime militar. Se estiver previsto apenas em outros códigos, né, então ele não vai ser considerado crime militar, apenas em outros códigos. Crimes cometidos em outros códigos. Para ser crime militar, tem que estar previsto no Código Penal Militar e descrito como tal. Beleza? Então, crime militar é um fato típico, antijurídico, culpável, né, totalmente descrito no Código Penal Militar. Entre os crimes militares, existem dois tipos de categorias de crimes militares. O crime militar, existe o crime militar próprio e o crime militar impróprio. Crime militar próprio é aquele que só possui previsão, ele só está descrito no Código Penal Militar. Ele não existe descrito em nenhum outro código. Ele é especialmente do Código Penal Militar. Então esse é o crime militar próprio. Ele só existe no Código Penal Militar. Então, quando o crime só existe no Código Penal Militar, ele é um crime militar próprio. Agora, quando o crime ele existe em outros códigos, principalmente na Lei Penal Comum, ele tem na Lei Penal Comum e foi aproveitado no Código Penal Militar. Então, já não é mais crime próprio. Nesse caso, ele é considerado crime impróprio.
Ele é impróprio porque ele já existe tipificado em outro código e foi aproveitado no Código Penal Militar. Então a diferença entre crime próprio e crime impróprio, crime militar próprio e crime militar impróprio é essa. O crime militar próprio só tem previsão no Código Penal Militar. E o crime militar impróprio, ele tem previsão em outras leis, como por exemplo, na Lei Penal Comum. Beleza? Um exemplo de crime militar impróprio é o homicídio, resistência, roubo, peculato. O homicídio está caracterizado, né, na lei penal, mas também está caracterizado dentro do crime militar. Então ele é crime militar impróprio. E exemplo aí de crime militar próprio só tem, né, na lei penal militar, no Código Penal Militar, é a embriaguez em serviço, dormir em serviço, a deserção, motim, revolta, que são crimes tipificamente característicos, né, do militarismo. Então ele só tem no Código Penal Militar. Então são crimes militares próprios. Beleza, galera? Não confundir isso aí, hein? Presta atenção nisso daí porque costuma cair em prova. Eles costumam trocar aí a definição de um com o outro. E aí, se você não prestar atenção, você passa batido. E é essa a questão. Vamos lá. Considera-se crimes militares em tempo de paz os crimes previstos no Código Penal Militar e os previstos na Lei Penal, né? Quando praticados, aí vem a lista de situações. Quando praticados, crimes são considerados crimes militares quando for praticado por militar da ativa contra militar da ativa. Essa é a primeira situação. Então, vamos botar assim, não necessariamente precisa de estar os dois militares da ativa em serviço. Pode estar os dois militares da ativa de folga. Os dois, vamos dizer assim, foram para um bar, encheram a cara e saíram no tapa lá. E teve, né, agressões verbais, agressão física, lesão. Vai ser considerado crime militar. Que são dois policiais militares da ativa. Independente se estão de serviço ou se estão de folga. Os dois são da ativa. Essa é a primeira situação. A segunda situação é quando o crime for praticado por um militar da ativa em lugar sujeito à administração militar. Esse crime foi praticado por um militar da ativa num local da administração militar, ou seja, dentro de um batalhão, dentro de uma área que é da competência da administração militar, e foi contra um militar da reserva, ou da reforma, ou algum semelhado, ou algum civil. Aí vai ser considerado crime militar também. Um exemplo, o militar ele entrou num batalhão, próximo ali à reserva de arma, estava manuseando sua arma, e por falta de treinamento, né, ele veio a disparar essa arma, falta de cuidado, né, ele veio disparar essa arma, e acertou aí um civil, ou acertou um policial da reforma que estava no local, resolvendo alguma situação. Então, vai ser considerado um crime militar também. Porque o militar que disparou foi um militar da ativa, ele estava dentro de um lugar que pertence à administração militar, e aí ele acabou atingindo uma pessoa, né? Podendo ser essa pessoa civil ou algum militar da reserva ou reformado, não importa, né? Se o atingido fosse outro militar da ativa, aí iria se enquadrar, né, no quesito anterior que eu falei, que é um militar da ativa contra outro militar da ativa, entendeu? Por isso que nesse caso aqui está tratando como a vítima alguém civil ou alguém da reserva, algum policial da reserva ou algum policial da reforma. Bom, a terceira circunstância aqui, para ser considerado crime militar, vai falar de um militar em serviço atuando em razão da função. Vamos dizer, o policial está lá em serviço, executando a sua função de policial militar, né? Preservação da ordem pública, patrulhamento ostensivo. E aí, na ocorrência, ele abordou dois indivíduos, né, que são suspeitos de ter cometido um roubo, um furto, algum tipo de crime. E aí eles colocam esses indivíduos no cofre e em determinado momento eles agridem esses indivíduos, querendo que eles confessem ou falem aonde está o material que foi subtraído, alguma coisa nesse sentido. Começa a agredir eles fisicamente. Vai ser considerado crime militar, porque foi praticado
em ato de serviço, né, em ocorrência. Então, é considerado também crime militar. A outra situação aqui de crime militar vai falar de um militar durante período de manobras ou exercício contra pode ser um policial da reserva, reformado, assemelhado ou civil. Um exemplo de manobra ou período de exercício, está falando do quê? Um exemplo são os alunos em treinamento, uns alunos em treinamento em alguma área específica, né, desempenhando alguma função. Se durante esse momento que está em treinamento acontecer alguma lesão corporal, algum civil, por algum descuido de algum aluno, de alguém em formação, de alguém em treinamento, vai ser considerado também crime militar. E por último, um militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. Então vai ser considerado crime toda vez que o militar da ativa agir contra o patrimônio sob a administração militar. Quer ver um exemplo disso? Algum militar se apropria de armamento, de munições, de carregador, de algum material pertencente à administração militar indevidamente. Então ele foi lá, se apropriou de um material indevidamente, né, e sem os devidos registros formais, né, sem autorização, sem nada. Então ele cometeu um crime contra o patrimônio da administração militar. Então vai ser considerado crime militar. E todo esse crime que eu citei aqui para vocês foi praticado por militar da ativa. Então sempre que, vamos revisar, sempre que o militar da ativa pratica um crime contra outro militar da ativa, crime militar. Quando o militar da ativa ele está dentro de um lugar que pertence à administração militar e ele pratica um crime contra algum policial da reserva, algum policial reformado ou algum civil dentro da administração militar, vai ser crime militar. Quando um militar estiver em serviço e praticar um crime, vai ser crime militar. Quando um militar estiver em exercício, manobra, treinamento e praticar algum crime, cometer alguma agressão, ferir alguém, machucar alguém, né, sendo civil, sendo policial da reserva, não importa, vai ser crime militar. E quando o militar da ativa também atuar contra o patrimônio sob a administração militar, né, ou a ordem administrativa militar, vai ser considerado crime militar. Então esses são os crimes militares praticados por militares da ativa. Agora existem também os crimes militares praticados por militares da reserva, militares reformados ou civis. Esses crimes, eles são os seguintes: quando um militar da reserva, ou um militar reformado, ou um civil, agir contra o patrimônio sob administração militar, ou contra a ordem administrativa militar, vai ser crime militar. Exemplo, um civil entra num batalhão e furta aí uma pistola. O civil entra num batalhão, furta algum material pertencente ao batalhão, indevidamente. Pegou, furtou, levou, crime militar. Mesmo ele sendo civil, ele entrou numa área de administração militar e cometeu um crime ali dentro. Então ele vai estar respondendo por crime militar. Quando um policial da reserva, reformado ou civil, em lugar sujeito de administração militar, contra o militar da ativa. Então, um civil entrou no lugar de administração militar e praticou um crime contra algum militar da ativa. É crime militar. Um policial da reserva ou reformado entrou numa área de administração militar e praticou um crime contra algum policial militar da ativa. É crime militar. Quando um civil, policial reformado ou da reserva pratica um crime contra militar em formatura, ou ainda, se ele praticou esse crime fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no serviço de vigilância, ou na preservação da ordem pública, também vai ser considerado crime militar. Então, um civil, ou um militar da reserva, ou um militar reformado, agiu contra algum policial militar, né, da ativa, né, no exercício da sua função, né, na preservação da ordem pública, ou serviço de vigilância, né,
que são o pessoal da investigação, da P2, DINT, corregedoria, né, que estão praticando seu exercício, e aí esse policial militar da reforma, reservado ou civil, praticou algum crime contra eles no exercício da função, vai ser considerado crime militar. Beleza? Então é só lembrar isso aí. Isso aí é importante vocês terem uma noção disso daí, vocês entenderem, né? Não é nem tanta questão de decorar, é mais a questão de vocês compreender, ouvir, entender, que quando cair a questão lá, não vai ter, aqui nessa situação aqui, eu acredito que não vai ter muita pegadinha não. É mais a questão de eles querem saber se a pessoa leu isso aqui, tem esse conhecimento ou não. Entendeu? Então é a questão de você só compreender isso que eu falei aqui com vocês. Quais são os tipos aqui, os crimes militares previstos, né, por policial militar da ativa e por militares da reserva, reforma ou civis, que se enquadram dentro de crime militar. Então vocês vão ler essas situações e vão compreender elas. Beleza, pessoal? Agora vamos tratar aqui das responsabilidades, né, das competências diante dos crimes militares. Isso aqui costuma cair em provas, que eu vou falar com vocês aqui. E vocês precisam de ter atenção nessa hora para entender, entendeu? E saber marcar certinho na hora da prova. Eu vou falar bem resumidamente, para não embolar muito a mente de vocês. Olha só, competência aqui dos crimes militares. Quando o sujeito ativo do crime militar e passivo, o ativo é o que cometeu, o passivo foi o que sofreu, eles forem integrantes das Forças Armadas, então quando o que cometeu o crime for da Força Armada contra alguém da Força Armada, que é do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, a competência de julgar esse crime vai ser sempre da Justiça Militar Federal. Então, quando nós falamos de Forças Armadas, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, e esse crime foi praticado ativamente por alguém da Força Armada contra alguém da Força Armada, vai ser sempre a Justiça Militar Federal que vai processar e julgar esse crime. Então, não confundam, é Justiça Militar Federal para as Forças Armadas. Quando o sujeito ativo for alguém da Força Armada e o sujeito passivo que sofreu o crime for alguém da Força Armada. Beleza? Agora, quando o sujeito ativo e passivo forem militares estaduais, a competência vai ser da Justiça Militar Estadual. Então, um militar estadual, né, vamos botar um militar aí do estado estadual, Rio de Janeiro, praticou um crime contra outro militar estadual do Rio de Janeiro. Quem vai julgar? Vai ser a Justiça Militar Estadual, né, da comarca do Rio de Janeiro, que vai estar julgando esse crime dele, vai estar processando e julgando, né? E agora, quando o sujeito ativo e passivo forem policiais e bombeiros de unidades federativas diferentes, diversas, o que vai acontecer? Quem vai processar e julgar nesse caso vai ser a Justiça Militar do sujeito ativo, a Justiça Militar Estadual do sujeito ativo. Um exemplo que eu vou dar nesse caso: o sujeito ativo foi um policial militar do Espírito Santo e o sujeito passivo foi um policial militar do Rio de Janeiro. Então, todos os dois são militares estaduais, não pertencem às Forças Armadas, né? São estaduais, não pertencem às Forças Armadas, porém são de unidades federativas diferentes. Um é do Espírito Santo e o outro é do Rio de Janeiro. Então, ficou como regra no Código Penal Militar que a comarca que vai julgar, né, vai processar esse crime e vai julgar, é a Justiça Militar Estadual do sujeito ativo, do sujeito que cometeu o crime. Então, se o crime foi cometido por um policial militar do Espírito Santo contra um policial militar do Rio de Janeiro, então a Justiça Militar Estadual do Espírito Santo é o que vai processar e julgar esse crime. Beleza? E quando o sujeito ativo for integrante das Forças Armadas, eu já falei, Força Armada, Exército, Marinha, Aeronáutica, e o passivo for um militar estadual,
ou vice-versa, quando então um crime for cometido por um integrante das Forças Armadas contra um militar estadual, ou o crime foi cometido por um militar estadual, policial militar ou bombeiro militar, contra alguém das Forças Armadas, nesse caso aqui, o Código Penal Militar caracterizou como crime comum. Né? Ele não colocou um crime especial, né? Um crime que vai ser julgado por uma vara especial. Vai ser tido como um crime comum. Então, dentro dessas alternativas, o único que vai ser tido como crime comum é quando o sujeito ativo for integrante das Forças Armadas contra um militar estadual, ou o sujeito ativo for um militar estadual contra algum integrante das Forças Armadas. E aí vai ser crime comum. Beleza? Então não esquecer isso aqui, porque isso aqui cai em prova. É cobrado em prova. Beleza? Vamos para a próxima parte aqui. Dentro do Código Penal Militar, qual é o conceito que é tido dentro do Código Penal Militar de superior? O Código Penal Militar fala o seguinte, que superior é aquele que, em virtude da função, exerce autoridade sobre o outro, de igual posto ou graduação. Então ele coloca aqui como uma característica, mesmo sendo de mesmo posto, né, ou graduação, se um militar, em razão da função dele, ele exerce uma autoridade sobre os outros, então ele é superior aos outros, de mesmo posto ou graduação que ele, entendeu? Então se ele tem um cargo lá e exerce uma função, né, em que os outros devam responder perante ele, mesmo sendo de igual posto ou graduação, ele é superior. Aqui ele fala também que o comandante-geral ele tem precedência hierárquica e funcional sobre os demais oficiais do mesmo posto. E o subcomandante-geral também tem precedência hierárquica e funcional sobre os demais coronéis da corporação, excetuando-se o comandante-geral. Aqui está um exemplo disso. Por exemplo, o comandante-geral. Vamos colocar que o comandante-geral ele foi escolhido, né, pelo governador do estado para exercer essa função. Só que o governador do estado não escolheu o coronel mais antigo. Escolheu, né, um coronel que ele achava que seria melhor para ocupar a função. Então, os outros coronéis que são mais antigos do que o comandante-geral, eles vão ter que ser submissos ao comandante-geral, mesmo sendo mais antigos. Você está me entendendo? Eles são de igual posto, são também coronéis, só que o comandante-geral ele tem precedência hierárquica sobre esses outros coronéis que eram mais antigos do que ele, porque ele exerce a função de comando geral da Polícia Militar. Então ele está acima, né, desses outros coronéis, apesar de ser mais moderno do que os outros coronéis. Assim também vale para o subcomandante-geral, né? Ele tem precedência também hierárquica e funcional sobre os outros coronéis, mesmo não sendo o mais antigo da escala, mas ele foi colocado no cargo de subcomandante-geral. Então, depois do comandante-geral, quem é que manda é o subcomandante-geral, sobre todos. Então, esse é o conceito de superior que ele falou aqui. Mesmo tendo o mesmo posto ou graduação, ele foi colocado numa função de autoridade, né? Em virtude dessa função, ele exerce autoridade sobre os outros de igual posto ou graduação. Beleza? Agora vamos falar quem são as autoridades judiciárias militares. As autoridades de polícia judiciária militar, lá fala que é o comandante-geral, o subcomandante-geral, o chefe do Estado-Maior, o corregedor e os comandantes das unidades, né? Quer seja batalhões, unidades, né, operativas, batalhões, quer seja unidades independentes também. Então esses comandantes dessas unidades, sendo batalhão ou unidade independente, vão ser autoridade de polícia judiciária. O corregedor é uma autoridade de polícia judiciária. Comandante-geral, subcomandante-geral e o chefe do Estado-Maior é uma autoridade de polícia judiciária, né, militar. E eles podem estar delegando, né, a outros oficiais, né, para poderem fazer atividades que seriam dessas autoridades.
entendeu? Então eles podem delegar por tempo determinado para que outros oficiais pertencentes às suas unidades tenham a total capacidade de fazer procedimentos, né, de apurar infrações, né? Então eles podem estar delegando essas funções que seriam inicialmente deles, por tempo determinado. Vamos lá. E qual é a função de uma autoridade judiciária militar? A autoridade judiciária militar, ela foi colocada para quê? Para apurar as infrações penais militares, né? Quando essas infrações penais militares foram praticadas por um policial militar ou um bombeiro militar, certo? Nós sabemos que, diante da Constituição, a função de polícia judiciária, né, que faz essa função de... A polícia judiciária é que faz essa atividade de apurar as infrações penais. Só que a polícia judiciária, que é a polícia civil, ela apura essas infrações penais, só que ela não apura as infrações militares. Ela apura todas as outras infrações. Agora, se for alguma infração militar, já não é competência mais da polícia civil apurar, né? Compete à polícia judiciária militar apurar as infrações penais militares. Por isso que foi dada autoridade a autoridade judiciária, né, militar a essas autoridades que eu citei: comandante, subcomandante, chefe de Estado-Maior, corregedor, comandante de unidades, porque é eles que vão estar apurando, né, essas infrações penais militares, que a Polícia Civil não pode apurar. Então compete a eles. E lá no código fala o seguinte: compete à Polícia Judiciária Militar. O que a Polícia Judiciária Militar vai fazer? Qual é a função do cartório? Né? Dentro das unidades dos batalhões, a função de apurar é a do cartório, SPAJ. Né? Nós temos, acima do cartório, nós temos a corregedoria, né, que também tem essa função. Então, o que essa Polícia Judiciária Militar ela vai fazer? Responsabilidade dela: ela vai apurar os crimes militares, ela vai prestar informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Então ela vai colher essas informações, né, através de investigação, né, inquéritos, e vai repassar essas informações para que os processos sejam instaurados ou não, né, e para que o juiz possa julgar também, né, o mérito dos processos. Ela vai também cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar. Não necessariamente quer dizer que vai cumprir todos os mandados de prisão. Não. Mas alguns mandados de prisão elas vão cumprir, entendeu? Os que forem expedidos particularmente pela Justiça Militar, né, esses policiais, né, que atuam nessa função, né, função